muito feliz de poder estar aqui com os irmãos e falar de Jesus. Vamos abrir comigo, por gentileza, no capítulo 18 de Jeremias. A minha Bíblia está um pouco diferente, porque tive de trazer ela, porque a outra está numa situação muito crítica. Mas Deus, eu vou comprar outra em nome de Jesus. Bom, capítulo 18 de Jeremias, vou ler do verso 1 até o verso 4 em nome de Jesus. A minha Bíblia diz assim: o pote de barro, o Senhor Deus me disse: desça até a casa da onde fazem potes de barro, e ali eu lhe farei ouvir a minha mensagem. Então fui e encontrei o oleiro trabalhando no barro sobre a roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro conforme queria. Irmãos, preste bastante atenção na palavra, fiquem atentos ao que o Senhor falar. Amém. Muitos nós já ouvimos falar dessa passagem. Só que há uma coisa nessa passagem. Jeremias ele foi levantado como profeta para poder fazer com que o povo se voltasse a Deus novamente, porque o povo tinha se afastado. Só que toda vez que o povo se afasta, Deus ama tanto o povo, apesar do povo não merecer, que Deus levanta para que o profeta venha ser uma espécie de confronto para o povo, para que o povo venha raciocinar e voltar à sua essência. Só que Deus agora vai falar para Jeremias: Jeremias, eu preciso que você desça à casa do oleiro, porque eu quero te mostrar como é que eu vou fazer com o povo de Israel. Só que o mais interessante é que ele vê o oleiro trabalhando no vaso. Só que em algumas traduções vai dizer que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Repare bem, não foi Deus que quebrou o vaso. O vaso se quebrou. Deus não quebra vaso nenhum. Mas o vaso se quebrou por algum motivo. E o que Deus colocou no meu coração para trazer essa noite, às vezes nós, como vasos de Deus, por algum momento ou circunstância, nós acabamos se quebrando na presença de Deus. Só que Deus ele tem o poder de refazer como Ele quer fazer. Porque Deus tem todo o poder. Só que o vaso, ele se quebra. Mas Deus não é como o homem. Porque quando um copo quebra, qual é a primeira coisa que a gente fala? Vou jogar fora, porque não presta mais. Mas o oleiro não. O vaso quebrou e ele falou: não tem problema, posso fazer outro de novo como eu quero. Porque esse que é o negócio, Deus, ele não desiste de nós em nenhum momento. Por mais que nós estejamos quebrados, ele falou: eu vou refazer de novo. Porque, irmãos, o vaso pode estar até quebrado, mas depende da mão de quem vai dar. Porque se tu estiver na mão do adversário, ele vai te quebrar e vai te pisar. Mas se estiver na mão de Deus, ele vai te fazer novamente. Porque ninguém ama mais o vaso senão aquele que o fez. Porque olha só, nós, o vaso, quem é o vaso? O vaso é um recipiente. E o recipiente não pode viver vazio. O recipiente ele foi criado para carregar algo dentro de si. O recipiente de forma nenhuma, Diego, pode viver vazio. Ele foi criado para carregar algo dentro de si. Nós somos vasos e vasos de Deus. E a nossa responsabilidade é carregar a glória de Deus. Mas ali é que está. Porque o adversário não quer que você carregue a glória de Deus. Porque o objetivo de Deus não é que você se encha, mas que você transborde. Mas Lucas, por que eu tenho que transbordar? Porque o negócio não é só eu tenho que alcançar os meus irmãos também. Por isso eu tenho que me encher, mas eu tenho que transbordar. Porque se eu transbordar, eu vou alcançar os meus irmãos. Só que o adversário ele vai tentar quebrar esse vaso. Ele vai tentar fazer com que esse vaso não se sinta digno de carregar a glória. Ele vai dizer: tu está quebrado, rapaz.
Vai caminhar para quê? Vai insistir para quê? Vai orar para quê? Vai se colocar para quê? Só que Deus está dizendo, se tiver quebrado, mas se tiver na minha mão e dá liberdade para eu fazer, eu vou fazer novamente. Porque só basta liberdade. É uma coisa que nós temos que dar. Porque Deus não trabalha em lugar onde Ele não tem liberdade para fazer o que quer. Então, Ele quer fazer. Mas a pergunta que Ele faz hoje é, eu posso fazer? Porque, irmãos, às vezes a gente canta aí, a casa é sua, mas a casa é dele mesmo? Não sei. Talvez seja, talvez não. Porque uma coisa é eu cantar e outra coisa é eu fazer. Porque a hora que Deus quiser mexer na casa, às vezes a gente vai falar para o Henrique, não, Deus, aí não mexe não, sai daí, vai para cá, sai daí.